sagradas em Mateus capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia, o seu aplicativo de Bíblia, por favor, abra comigo em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25 ao 34, aonde nós temos aqui uma orientação clara, bíblica, sobre os cuidados quanto às nossas inquietações. O texto do Senhor vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Oh, glória. Quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Preste atenção nesse versículo agora. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que palavra poderosa, que palavra tremenda, Senhor, que pedrada teológica é esse texto para nós. Nós te louvamos e te engrandecemos, e estamos com os corações abertos para sermos ministrados pelo sermão da noite. Fala conosco no individual, no âmago do nosso ser, mas também, Pai, o Senhor tem permissão hoje para falar conosco como igreja, como comunidade da fé, como a agência evangelizadora de Jesus Cristo aqui em Denver. Fala conosco, Pai. Nós estamos com os nossos ouvidos atentos, nosso coração aberto, para ser ministrado pelo Senhor, Espírito Santo. Eu bem sei que de mim mesmo não tenho nada a dizer. Estou completamente na dependência da Tua vontade. Que não saia dos meus lábios nenhum pensamento próprio, mas tudo o que sair da minha boca esta noite venha do trono da graça. Porque eu bem sei que por mais que eu possa me esforçar, eu só consigo levar palavras aos ouvidos, barulhos aos ouvidos, porque dos ouvidos ao coração é uma obra especial, adstrita e específica do Espírito Santo de Deus.
Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. O tema do sermão dessa noite será a filosofia dos lírios do campo. Amém. Nós estamos aqui no nosso culto de fé e propósito, temos caminhado aqui com serenidade, com o poder de Deus nessa série de discípulos, e hoje, com humildade, trarei um sermão para a alma de vocês que andam ansiosas, preocupadas, abaladas, com o tema a filosofia dos lírios dos campos, trazida pelo coração do próprio Mestre Jesus ao nosso coração. Abre o coração aí, filho. Abre o coração aí, filho. Que a palavra de Deus vai te envolver, vai encharcar o teu coração hoje. Uma verdade que vai te trazer paz. Uma verdade que vai trazer tranquilidade e conforto ao teu coração. Você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, é certo que nós vivemos numa geração cansada. Cansada de correr, cansada de provar o seu valor, cansada de sustentar a sua própria imagem, cansada de parecer bem, mesmo que está em ruínas por dentro. Nunca tivemos, com certeza, nunca tivemos tanta tecnologia para facilitar a vida, mas também nunca vimos tanta gente sufocada pela vida. O problema que eu trago para você essa noite, não se trata de agenda cheia. O problema aqui é uma alma repleta, uma alma cheia de medo. Jesus, em Mateus 6, ele toca intencionalmente nesta ferida moderna, com uma precisão cirúrgica. Jesus toca com uma precisão impressionante, a saber, a alma humana, que tem uma tendência doentia de transformar a vida numa busca desesperada por segurança material. É comer, é vestir, é acumular, é prever, é controlar, é garantir. Esses são os verbos. E nessa corrida a pessoa deixa de viver. Nessa corrida a pessoa deixa de contemplar. Nessa corrida as pessoas deixam de olhar as pessoas que estão na casa dela, ao redor dela. Nesta corrida, muitos deixam de olhar até para si mesmo. E nesta corrida, elas esquecem e se esvaziam até mesmo do próprio Deus. Porque essa pessoa se tornou hábil em administrar medo. É medo de tudo. É medo de não vencer, é medo de não ganhar dinheiro, é medo do casamento não dar certo, é medo dos filhos não prosperar, é medo do negócio não dar certo, é o medo de ficar aqui, é o medo de voltar, é uma indecisão, e o medo agora é o assunto principal na mesa da sua casa, no café da manhã, na janta, no almoço. Quando você deita, você está com medo do amanhã, com medo de não conseguir, com medo da enfermidade, com medo de não ver mais. Então hoje nós nos transformamos em especialista em administrar pavores, temores e medos. Por isso Jesus fala dos passos. Por isso Jesus fala dos lírios. Ele está dizendo: vocês, homens e mulheres de pouca fé. É isso mesmo. Quando eu falo vocês, eu falo um vocês grandão, me incluindo também, amém? Aleluia. Não estou fechando o ciclo não, estou abrindo o ciclo. Vocês, comigo também, amém? Vocês, ele está dizendo para vocês, todos nós, ergam homens, para mamano
e caducando. Ele está dizendo hoje, vocês desaprenderam a viver. É isso que o texto, resumindo aqui, está tratando. Vocês desaprenderam de viver. A ansiedade não é apenas um problema emocional. Muitas vezes, ela é um problema de adoração. O coração fica aflito quando tenta encontrar no ter aquilo que só pode encontrar no Pai. A pessoa começa a querer estabilidade, mas termina ajoelhada diante do consumo, termina ajoelhada diante da aparência, termina ajoelhada diante do desempenho, termina ajoelhada diante da comparação. Não se trata mais dela, se trata do outro. Será que o outro vai me validar? Será que o outro está me vendo bem? Será que o outro viu o que eu estou vestindo? Será que o outro viu o meu carro? Será que o outro viu a minha qualidade, o meu talento? Será que ele viu como eu sou importante? Ei, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Os lírios do campo não confrontam porque existem sem ostentação. Florescem sem histeria. Os lírios são belos sem competição. Você não vai ver os lírios do campo, flores tão frágeis, competindo com outro lírio do campo. Não, querido, você não vai ver isso. Eles não dependem de vergonha, não dependem de validação, não dependem de aprovação externa. E é justamente por isso que expõe o quanto a nossa fé virou esforço e o quanto a nossa vida virou uma escravidão. Filosofia dos lírios do campo não é irresponsabilidade. Não estou dizendo aqui que você não precisa trabalhar. Tem que trabalhar. É preciso produzir. Homem é responsável por provisão e por proteção. Vou repetir, homem de Deus é responsável por provisão e por proteção. É ele que provê e é ele que protege a família. Quando vier o adversário, o inimigo contra ele, é o bonitão que vai entrar na frente da lança, que vai entrar na frente do bandido. Não é o primeiro a correr, não. É o primeiro a ir para a luta, para defender a esposa e para defender os filhos. E este homem também é provedor. Historicamente, é o homem que sai à procura da caça, à procura do sustento, à procura da provisão. E a mulher, cabe o trabalho de auxiliar este homem. No máximo, carregar uma parte dessa caça, mas não a caça toda. Deixa o Espírito Santo ministrar o coração. Não estou falando aqui de irresponsabilidade. Eu estou falando aqui de confiança. Não é preguiça. É descanso em Deus. Não estou falando aqui de abandonar dever. Ei, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Não estou dizendo aqui para abandonar dever. Eu estou falando aqui para você se libertar da tirania, da ansiedade. É isso que eu estou dizendo. Estou falando que você tem que se libertar dessa tirania que é imposta a você todos os dias, que tem o nome de ansiedade. Nesse texto que acabamos de ler, Jesus desmonta a lógica do mundo com um propósito: reconstruir a alma do discípulo. E ele nos ensina pelo menos 4 verdades que eu tenho intenção agora de trabalhar com você. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar a você cada uma dessas verdades. A primeira verdade que eu quero trazer ao vosso coração, com o forte ensinamento do Mestre Jesus, é a verdade de que quem vive para ter, sempre termina ansioso. Uma pessoa que dedica sua vida apenas em acumular bens, ela sempre será uma pessoa ansiosa. Sabe por quê? Porque ela sempre vai ter que administrar o medo de perder. Ninguém que acumula consegue ser generoso. Ele sempre está com medo de perder.
Ele sempre está com medo de alguém lhe roubar. Ele sempre está com medo de deixar alguém levar o fruto do seu trabalho. Isso aqui não é novo, querido. Há 4, 5 mil anos atrás, na primeira escola filosófica, você vai ver os primeiros filósofos já tratando disso. E numa das palestras filosóficas, você vai ver o próprio Sócrates falando sobre isso, de uma mulher com o seu filho único, que estava a trabalhar no campo e acha uma caverna com a porta aberta, com a fenda aberta. E ela entra nessa caverna, junto com o seu filho, e ela dá de frente com grandes riquezas. Era esmeralda, era ouro e vários outros tesouros. Só que a caverna começa a ruir e a fenda começa a se fechar. E ela começa a colocar correntes de ouro, começa a colocar nos bolsos barra de ouro, começa a colocar em todos os lugares e nas suas mãos muitas esmeraldas, muitas pedras preciosas. E quando está quase fechando, ela vem correndo e salta para fora da caverna. E ela olha e se alegra e vê aquele tanto de ouro e de repente, cadê meu filho? O filho ficou preso para sempre dentro da caverna. Tem muitas pessoas trocando, infelizmente, coisas por pessoas. Trocando trabalho por afeto. Trocando o tempo que não vai voltar. Vendendo esse tempo em troca de coisas que a traça vai corroer. Não estou dizendo para você deixar de trabalhar, deixar de produzir, não estou falando isso. Eu estou te dizendo que o dinheiro foi criado por Deus para servir você, não para mandar em você. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Quem vive para ter, sempre vai terminar ansioso. Porque ele tem que administrar um medo de perder o tempo inteiro. Ele não dorme com medo de perder, ele não come com medo de perder, ele não relaciona de verdade com medo de perder. Mateus, no capítulo 6, 25, Jesus vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus começa proibindo algo que para nós parece inevitável, a ansiedade. Mas ele não está falando de uma preocupação pontual, está tratando de um estilo de vida dominado pela inquietação. É uma pessoa inquieta, é uma pessoa que não para, é uma pessoa que deita e não consegue dormir. Conhece gente assim? Deita na cama, o relógio vai passando, passa meia-noite, 1h, 2, 3, e a cabeça dele não desliga, o olho não apaga, ele não consegue entrar no sono profundo, ele preocupando com o amanhã, ele preocupando com as coisas, ele preocupando como que ele vai fazer, e as preocupações tomam o lugar do sono, e aí essa pessoa não consegue descansar, e quando a alvorada chega, o dia chega para ela, ela já está mais cansada do que estava quando dormiu, e quando ela acorda, ela está estressada, e ela vive à base de energético, ela vive à base de vitamina, e a cabeça dela dói, ela passa a ser uma pessoa mal-humorada, sabe por quê? Porque ela está ansiosa. E sabe que é uma coisa terrível a ansiedade, querido? É uma coisa anticristã, porque a ansiedade está na contramão da confiança em Deus. A ansiedade está na contramão do propósito de Deus. Você não pode acrescentar um côvado à sua estatura, assim está escrito a palavra de Deus. E tudo que você tem, seja dias, seja bem, seja família, seja conjugalidade, não foi você que conquistou, mas foi por permissão divina, foi graça derramada sobre você. Amém, meus irmãos? Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. A ansiedade é uma loucura. Os estudos mostram que 94% das causas que tiram o seu sono, que deixa você insone, jamais irão acontecer. Vou repetir, 94% das coisas que está ocupando a sua mente jamais acontecerão, mas já está na conta do medo. Você está com a expectativa do futuro. Ei, olha para cá. O Espírito Santo quer ministrar algo forte ao teu coração. Olha para cá, filho, olha para cá, filho. Escute isso. O seu passado passou.
O passado é professor. Ele tem que te ensinar coisas. Amém? O passado tem que ser pedagogo, ele tem que te ensinar coisas. Caminhos que você não deve continuar seguindo. Decisões que você não pode tomar. Aprender com as quedas, aprender com o deserto, aprender com os vales, aprender com as consequências que você está arcando. Passado é professor, é pedagogo. Presente, existe um poder no presente, porque é no presente, nesse instante, que todas as coisas acontecem. O poder da ação está no hoje. Quando você olhar para amanhã e esperar no amanhã, você precisa do hoje para que o amanhã se realize. Então, quando o amanhã chegar, ele será hoje novamente. E quem vive no futuro, que é um ansioso, ele espera coisas que ele conjectura que vai acontecer, mas ele não sabe que vai acontecer. Sabe por quê? Porque ele precisa estar na dependência de Deus. Mas aqui está o problema da ansiedade. Essa mente não descansa, esse coração não acha paz, porque ele está descansando debaixo da sombra das suas próprias vontades. Ele descansa na força do seu próprio braço, e ele não depende de Deus. E é por isso que ele anda ansioso. Anda aí como um membro VIP do império dos calmantes. É uma pessoa que não consegue ter um sono adequado. O sono que ele tem é medicamentoso, porque ele está ansioso com relação das coisas do futuro. E mesmo sabendo que só hoje existe o poder de execução, ele gasta 94% do espaço do seu coração, das suas emoções, com uma coisa que jamais vai acontecer. Jesus começa proibindo algo que para nós parece inevitável, a ansiedade. A ansiedade aqui nasce de uma obsessão. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Mas como que eu vou garantir a minha sobrevivência, minha segurança, a minha dignidade? Como que eu vou comprar minha casa no Brasil? Como que eu vou juntar dinheiro para comprar a camisa de R$800 do Palmeiras nova? Ansiedade, não é? E tudo isso, querido, luta contra nós. Perceba algo aqui que o texto nos traz, que o texto nos revela. Jesus não está negando a importância dessas coisas. Ele está denunciando a tirania delas. O problema nunca foi o alimento. O problema é transformar o alimento em Deus. O problema nunca foi a roupa. O problema é tornar a imagem em identidade. O problema nunca foi trabalhar. O problema é acreditar que a vida depende exclusivamente da nossa capacidade de controlar tudo. Há uma mentira moderna muito perigosa, que diz: quando eu estiver o suficiente, então eu vou descansar. Não vai, não. Não vai. Chegaram para o Bill Gates, quando ele ainda era o homem mais rico do mundo, e perguntaram para ele: Bill Gates, quanto de dinheiro, de dólar, de capital você precisa para tranquilizar, se aposentar, para não trabalhar mais? E ele disse: eu não sei te responder essa pergunta, porque eu sempre quero mais do que eu tenho. Eu sempre vou querer mais, eu sempre vou ambicionar mais. A ambição na minha vida nunca vai parar. Eu sempre quero mais do que eu tenho. Você entende? Não vai parar. Porque a alma que aprende a confiar no acúmulo nunca acha nada suficiente. O ter é o senhor cruel. O ter é um senhor cruel. Sabe por quê, meu irmão? Ele sempre exige mais. Mais dinheiro, mais validação, mais garantias, mais performance, mais comparação. Ele sempre exige mais de você. Nunca estará o suficiente.
Jesus faz uma pergunta devastadora. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, você reduz a vida ao básico do medo. Você foi criado para muito mais do que sobreviver. Foi criado para viver diante de Deus, para refletir sua glória, para andar em propósito, para experimentar comunhão, para servir, para amar e para obedecer. A ansiedade, querido, diminui a vida. Ela faz a alma esquecer o essencial. A pessoa passa a medir valor pelo saldo. A pessoa passa a medir valor pela aparência. A pessoa passa a medir valor por estabilidade externa. E quando isso acontece, a vida perde a poesia. A vida perde a paz. A vida perde a profundidade. Você passa na vida despercebido, você não consegue mais contemplar, você não sabe o gosto das coisas, você não sabe o gosto do alimento, você não sabe mais o calor de um abraço, você não sabe mais o que é sorrir, você não sabe mais o que é se alegrar, você não sabe mais o que é amar, porque você é um administrador de ansiedade. E é isso uma tragédia para nós, porque nós adoecemos. Escuta isso, a ansiedade é a precursora de todas as enfermidades emocionais. É na ansiedade que dá start para a depressão, para outros sintomas emocionais, porque uma mente ansiosa é uma mente preocupada, é uma mente desestabilizada, é uma mente desequilibrada, e é uma mente que precisa de refrigério. Mas escute, refrigério não está no remédio, refrigério não está no coach, refrigério não está no livro que você lê, refrigério só está em um lugar, em conhecer e saber quem Cristo é na sua vida, na sua história, na sua família e no seu casamento. É isso que vai parar a sua ansiedade, o pleno conhecimento de Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui batendo na tecla do discipulado. Só conhecendo Jesus que você verdadeiramente será livre da escravidão da ansiedade. Quem vive para ter nunca descansa, porque sempre sente que ainda falta alguma coisa. A gente na igreja que não está sem Deus na doutrina, não, conhece Bíblia, sabe trabalhar como obreiro, sabe tocar um instrumento, sabe cantar, sabe pregar, sabe colocar ele em qualquer lugar que ele for trabalhar, ele sabe, não é por falta de doutrina não, mas está sem descanso na prática, não consegue descansar. O ativismo tomou conta dela. Ela só sabe fazer. É só isso. Crê que com os lábios, crê com o trabalho apenas, mas vive como um órfão no dia a dia. Ora, mas quem carrega o mundo nas costas, planeja, trabalha, mas não confia, mas não se rende. E no fundo trocou a dependência filial por uma autossuficiência que é extremamente ansiosa. Segunda coisa que eu quero trabalhar com você, segunda verdade profunda para libertar as suas emoções e fazer você uma pessoa menos ansiosa. Abre o coração aí para receber essa verdade. A natureza prega um sermão que o homem moderno se recusa a ouvir. Vou repetir. A natureza prega um sermão que o homem moderno se recusa a ouvir. Olha o que diz Mateus 6, do 26 a 28. Observai as aves do céu, considerai como crescem os lírios do campo. Jesus usa dois professores que o ansioso despreza: os pássaros e os lírios. Isso é profundamente humilhante para o orgulho humano, para a mente humana.
Porque gostamos de pensar que a resposta para a paz está na técnica, está na sabedoria, no jeito bom de fazer, no talento. Gostamos de pensar que a resposta para a paz está no cálculo, está no domínio de uma técnica, domínio de uma ciência. Mas Jesus manda olhar para a criação. Jesus não manda você olhar para a técnica. Jesus não manda olhar para o seu valor e para onde você está inserido na igreja, na sua casa. Ele manda você olhar para a natureza. Hein, meus irmãos? A natureza também é uma professora. Ele manda você olhar para os pássaros e manda você olhar para os lírios do campo. As aves não armazenam como senhores no futuro, mas continuam sustentando pelo Pai. As aves não trabalham. Certa vez, um pesquisador fez um cálculo de quanto de alpiche era necessário para sustentar todas as aves do céu. Uma estimativa, durante 24 horas. Sabe quanto que deu? 400 bilhões de dólares. Não conseguiria sustentar por 24 horas todas as aves que existem no céu. O homem mais rico, o homem mais poderoso, não consegue o que Deus faz um dia. As aves não trabalham, as aves não se preocupam, as aves não abrem companhias, as aves não estão ansiosas, porque elas dependem exclusivamente de um Deus que cuida delas, e nem o homem mais rico da terra consegue sustentar o que Deus consegue com facilidade. E a saber, Deus não tem apenas aves para sustentar todos os dias, queridos. Tem um micro e um macro universo que é sustentado diariamente para a destra poderosa de Jeová Jirê, de El Shaddai. Existe uma mão silenciosa que orquestra um micro e um macro universo e sustenta a todos. Sustenta hoje 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra, ou sustenta a minha identidade, a sua identidade, a minha casa e a sua casa, e essa mão não falha, ela segura o cosmos nas mãos, bilhares de bilhões de planetas e um micro-universo incontável. Ele sustenta, coordena e administra, e Ele manda você aqui não ir para Harvard, não ir para Yale para saber essas coisas. Ele manda você essa noite olhar para os pássaros e olhar para os lírios do campo, porque lá você vai olhar para a natureza, contemplar e saber que Deus é perfeito. Ele é perfeito quando te fez, Ele é perfeito no casamento que te arrumou, Ele é perfeito em você em todos os momentos. Ei, escute isso, Deus é perfeito. Não olhe para Ele com a sua imperfeição e acha que você está refletindo a Ele. Não, é Deus que reflete a você. Nós estamos refletindo a sua própria luz. Sabe por quê? Nós não temos luz própria. Por mais brilhante que um homem seja, ele não tem luz própria. Ele é como a lua. Você só vê a lua porque o sol reflete a sua luz através dela. Assim também é o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus e a família de Deus. A luz que nós temos não é nossa, é a reflexo da luz de Deus através de nós. Jesus não está romantizando a natureza, Ele está revelando o caráter do Pai. O ponto não é o que o pássaro não trabalha. O ponto é que eles não vivem atormentados como se tudo dependesse deles. O ponto não é que os lírios não tenham processo. O ponto é que eles não vivem em competição. Eles não vivem em estética. Eles não vivem tentando provar valor. Que contraste. Que contraste. Que contraste com a nossa geração. Não é? Que compara, que quer mostrar valor, que compete o tempo inteiro. Não tem espaço para gratidão. É o tempo inteiro se comparando, e nós nunca se comparamos com quem tem menos, sim?
É chegar lá e olhar o sapato. Antigamente eu não sei, né? Eu acho só quem tem 40 mais plus Adventure que vai saber isso, né? Mas você olhava para a conga, olhava para o pisante, olhava ali para o Keds, né? E olhava para o Keds assim, e olhava o outro que a chinela vai, oh, glória a Deus pelo Keds, glória a Deus pela conga. Não é? Você não compara com quem está de baixo, sim? Compara? Não, o cara está lá, coitado, o cara ali está... Não, você não compara com ele. Você compara com quem tem mais. Você compara com quem está melhor que você. E a comparação é uma fábrica de ansiedade, meu irmão. Porque você compara com quem tem mais, e aí nunca vai ter energia suficiente, nunca vai ter dinheiro suficiente, nunca vai ter o recurso suficiente para você alcançar. Porque quando você chega nesse patamar, tem outro Rômulo para ser alcançado. É uma luta desigual e injusta, Juliano. Porque nós ficamos correndo literalmente atrás do rabo. Sim ou não? Sim, querido. Nós transformamos a vida numa vitrine. Transformamos o corpo em um projeto de aprovação. Transformamos a rotina em um palco de comparação. Transformamos o futuro em uma fonte permanente de pânico. O futuro era para ser uma bênção, mas hoje ele é uma fonte permanente de pânico. E Jesus diz, olhem para os lírios. Os lírios não têm status, mas têm beleza, querido. Não tem palco, mas tem glória. Não tem ansiedade, mas tem cuidado de Deus. A natureza está gritando que existe uma ordem sustentada por Deus. A natureza está gritando que existe uma ordem sustentada pela mão poderosa de Deus. Mas o mundo, o homem moderno, embriagado de controle, não consegue mais contemplar. Ele não consegue mais ver Deus nas coisas. Não consegue ver Deus nos animais. Não consegue ver Deus na natureza. Não consegue ver Deus numa imagem. Eu acho uma coisa tão bonita. A Juliana, de vez em quando, ela posta no status do telefone dela. E eu, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa para você aqui. Vou cantar uma musiquinha para você antiga, bem gospel. Sou monitorado 24 horas. Primeira coisa que eu faço, relógio desperta, 7 horas, eu entro no status, todo mundo da igreja. O que é? Está precisando de alguém, oração. Eu já entro na linha lá aqui, já cobiço, né? Oh, Deus, meu Deus, repreendido. Só posso comer sexta-feira doce. E vou entrando e tal, e vou passando o status geral. E de vez em quando eu caio no status da Juliana. E é sempre tão legal. É um status que eu gosto de ficar mais. Porque ela sempre põe uma coisa da natureza. E o interessante não é a foto da natureza que muitos colocam. É o que ela diz. A verdade dela ao olhar o sol, ao olhar o campo. Aquela contemplação, eu acho isso tão belo. Cara, nós tínhamos que todos fazer como a Juliana. Quem sabe marcar um dia ali para ficar na estrada, todo mundo ficando olhando para o beija-flor lá. Aleluia. Mas é algo bonito, é algo lindo, contemplativo. A gente perdeu isso. Perdemos isso, cara. Nós estamos tão ocupados, que nós não vemos a complexidade da natureza. Você sabe quantas capas de cores tem um lírio? É tantas que nem Salomão, no alto da sua glória, conseguiu vestir tão lindamente como ele. E escuta, essa planta dura pouco, logo ela vai para o fogo, e Deus fez tamanha beleza. Sabe para quê? Para mostrar o alto da sua glória, para revelar quem Ele é. Ei, escute, a obra da criação tem as pegadas de Deus. Ei, quando você olha para o céu, pela natureza, por mar e para todas as coisas, tem lá uma assinatura de Deus, dizendo, eu criei todas as coisas para o seu louvor, para o louvor da sua criação, e você passa despercebido. Não é? Atrás dos $30 por hora. Eita Deus, fala, Jeová. Talvez sua alma esteja adoecendo, não só pelo excesso de problemas, mas pela ausência de contemplação. Você corre demais. Não estou falando da Tereza não, viu? Corre demais. Estou falando que você corre demais no dia a dia. Amém? Você corre demais, querido.
Você compara demais, você consome demais. Talvez você está falando demais e considera de menos. Jesus não mandou acelerar, o texto não fala aqui, nós temos que acelerar. Jesus mandou observar, Jesus mandou considerar e Jesus mandou aprender com as aves dos céus e com os lírios do campo. Terceira verdade que eu quero trazer para você. A ansiedade é inútil como método e reveladora como sintoma. Vou repetir. A ansiedade é inútil como método e reveladora como sintoma. Olha o que Mateus 6, 27 vai dizer. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus confronta a ansiedade não só com moralidade, mas com racionalidade. Ele fala que a ansiedade é inútil. Você não pode mover nada com ansiedade. Você não pode comprar futuro com ansiedade. Você não pode comprar felicidade com ansiedade. Você não pode comprar carinho, amor. Você não pode comprar afeto com ansiedade. O que você compra com ansiedade? Nada. Então, se você não pode comprar nada com ela, ela é inútil. E um sentimento como esse é devastador no meio das famílias. No Brasil, quase 90% das pessoas estão com crise de ansiedade. Nos Estados Unidos deve ser maior esse índice. É uma ansiedade compulsiva e crônica, ansioso com um monte de coisa. Gente, nós que lidamos com comportamento, atendemos pessoas, eu vejo aqui pessoas mais velhas ansiosas, tenho visto casais ansiosos, mulheres ansiosas, homens ansiosos, mas também tenho visto crianças ansiosas. Isso aqui é interessante, a ansiedade da criança não é dela, querido, é uma ansiedade imposta a ela pelos pais. Às vezes o julgo é muito grande, às vezes a cobrança é muito grande, às vezes ali está colocando a responsabilidade de dar certo numa vida que talvez até a dele não deu certo. E até a criança também está ansiosa. Está ansiosa. Isso é terrível. Aconteceu comigo. Eu gosto sempre de dar o meu exemplo. Sabe por quê? Porque eu também luto com isso. Eu também preciso da Bíblia todo dia. Eu também preciso pregar para mim. Eu também preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ser pai, eu preciso ser esposo. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as mesmas coisas que você faz. Então, eu não estou aqui como um super-herói, não quero ser, estou longe de ser. Estou aqui como um servo de Deus, um missionário, para trazer uma mensagem ao seu coração. Mas escute, não é porque eu estou aqui em cima que os meus pés são de ferro, não. Meus pés também são de barro. Também tem falhas. Se você olhar para perto de mim, você vai ver que eu tenho falhas. Tenho erros. Às vezes, tento acertar, mas erro. Uns dias desses, fui levar o Paulo Pedro para jogar um campeonato de futebol. E eu não sei o que acontece comigo, viu, Gui? Eu estou tranquilo. Mas quando eu vejo uma bola rolando no meio do campo, eu transformo, eu vivo aquele motorista. Eu quase viro um lobisomem, né? Eu não posso ver bola. Se eu ver a bola, cara, eu mudo. Eu estou tranquilão, eu estou em paz, estou bem. Mas se eu ver uma bola, parece que me muda, não tem jeito, eu não consigo. Eu viro um pior torcedor. Está aqui o Rômulo, nossos meninos jogam bola junto. E eu viro o maior torcedor, meu irmão. E eu falo o tempo inteiro. E eu falo, e eu torço. Eu não gosto de conversa perto de mim. E eu chego ali, e eu vi que eu estava colocando um peso muito grande no meu filho. Cheguei para ele, e bravo. E um dia eu vi ele chorando para a mãe. Eu no banheiro ali chorando. Ele, o papai não confia em mim. O papai está bravo comigo. O papai não está preocupado. E eu pensei assim, meu Deus do céu. Cara, tudo que eu quero é ajudar. Desde 3 anos que eu ando, que eu faço. Eu dou a vida por ele. E ele está tendo a impressão de mim por causa de um minto. E eu estou colocando uma ansiedade que ele nem precisa ter. Porque se ele for jogador, amém. Mas se ele não for e escolher qualquer outra profissão, eu vou amar ele da mesma forma.
Não vai mudar o meu coração, não vai mudar o meu sentimento. A porta da minha casa vai estar aberta para ele, independente de onde ele for. Sabe por quê? Porque casa de pai, casa de mãe, é destrancada para os filhos. E eu estava passando uma impressão errada. Porque eu sei, eu luto com os meus fantasmas. Com 18 anos eu entrei num quartel e saí com 48. Eu só aprendi uma forma de ir certo, não é? Quando eu cheguei no quartel, o sargento chegou e falou 3 coisas para mim. Falou, você quer ser presidente da República? Eu quero, sim, senhor. Então aprenda 3 verdades, recruta. A primeira é sim, senhor. Eu, sim, senhor. A segunda é não, senhor. Eu, não, senhor. E a terceira é a seguinte: diante de um erro seu, você vai dizer para o superior, prometo melhorar, a culpa foi minha. Se você aprender essas 3 lições, você pode ser presidente da República. Está aí, resumido, o que eles ensinam no quartel. Amém? Sim, senhor, não, senhor. Minha culpa. Não tem essa de, não, eu vou justificar. Não existe justificativa. No meio militar, quem foi militar, sabe o que eu estou dizendo. Não existe justificativa. Você vai ver o superior falando uma coisa sempre para você. Vai falar o seguinte, explica, mas não justifica. Vai ficar no final de semana aí para você refletir. Então, acontece comigo. Com certeza deve acontecer com você, com a sua casa. Eu colocar expectativas, às vezes, em alguém que não está preparado para ela. E eu sei que minhas meninas passam com isso. Esse dia eu fui ensinar a Ana Luísa para dirigir, meu irmão, você não tem noção. Coitada dela, Para começar, eu não sei o que acontece também. Quando vai ensinar, eu já mudo o comportamento, eu já ponho as estrelas, já viro ali um major, coronel. Acabou o pai ali. Eu estou ali brincando, falou, vai ensinar, mudei a postura, né? Já, quase jogo na parede, eu quero fazer uma abordagem, né? E fui ensinar ela aqui no high school de Dema a dirigir. Ana Luísa, é o seguinte, você começa ligando o carro, põe aqui no ponto morto, você olha os 2 refletores, você faz isso, para no páreo, acelerador. Falei todo o negócio em 2 minutos, entendeu? Bora, liga o carro! Por quê? Porque eu sou assim, não é? Então eu tenho que vencer essa ansiedade. Tem que vencer essa forma que eu vejo o mundo. E talvez você não tenha a mesma dificuldade que eu, mas está lutando contra a ansiedade aí. Um problema que você luta sozinho, e às vezes a ansiedade pior é aquela que você luta sozinho, que o outro não vai compreender, certo? Mas o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. E Ele quer te dar o alívio da graça. A filosofia dos lírios do campo é para te ensinar, para fazer você sair mais leve daqui, mais abençoado, mais tranquilão. Amém? Tranquilão, soltão. Olha que culto gostoso, uma palavra, um louvor, um tempo profético. Ainda vai sair ali comendo a vascaína. Cadê meu amigo Arthur? Arthur, levanta aí para me ver a camisa sua. Olha lá, a vascaína, tem uma faixa, tá vendo? No Brasil lá, a gente fala isso. Quando você vai comer de graça, você vai comer na faixa. Aí eu fico brincando, né? Hoje a comida na vascaína, né? De graça. 0 cal no espírito, meu irmão. Já estou preparando aqui agora para queimar o beiço daqui a pouco para comer. Amém? Então é uma bênção, nós temos um dia. Só que a ansiedade é um assunto de última hora. É um assunto urgente e nós temos que tratar na igreja. Sabe por quê? Porque tem muita gente doente na igreja. Tem gente aqui que não dorme. Não vou falar nome que não. Mas esse dia eu pedi um remédio para um irmão aí. Vem cá, pastor. Quando ele abriu o carro dele aqui, meu irmão, eu achei que era uma farmácia. Você vai tomar esse. Falei, meu irmão, eu já pedi no 2º comprimido. Isso aqui é para quê? Não, esse você toma esse para tirar o efeito daquele. Né? Já tomando um para tirar o efeito do outro, e você toma isso aqui e tal. Falei, meu irmão, eu fiquei olhando aquilo, né? Por quê? Porque a ansiedade adoece o físico. Ela tira a paz. E olha só, o próprio Cristo ensinou o antídoto aqui, só contempla a natureza. Para de levar essa vida pesada. Para de viver essa vida dura. Começa agora a dar atenção para as coisas que são boas. Tira um tempo para você. Tira um tempo, com um café, olha para um lugar aqui, fica lá olhando, se esforça. Amém?
Eu tenho esforço até demais, tá vendo? De vez em quando eu fico olhando para um lugar assim, papai, papai, papai. Eu estou num lugar que eu nem sei onde eu estou. Amém? Depois eu demoro a voltar, né? Então, você precisa de ter um tempo para contemplar, um tempo para se curar. Porque você não cura a ansiedade com remédio, raramente. Você cura a ansiedade com adoração. Você cura a ansiedade com contemplação. Você cura a ansiedade fazendo o que você gosta. Você cura a ansiedade sendo feliz. Você cura a ansiedade sorrindo. Cara, é muito interessante isso. Eu estava em Nova York, agora esse final de semana, e o Vini, quem já viu o sorriso do Vini aqui? Quem já viu, pastor Vini? Ninguém viu, não? Não tem jeito, você não ri. E nós chegamos lá no negócio, e o Vini deu uma gaitada, meu irmão, que a Quinta Avenida todinha parou para ver que ele estava rindo, né? Isso aconteceu uma coisa inusitada. Nós estávamos tomando um sorvete, e ele começou a sorrir. Quando eu vi, pastora Joana, todo mundo estava sorrindo. O que você está sorrindo? Não sei, estou sorrindo de você sorrir. Eu estou sorrindo porque você sorriu, não sei. Por quê? E faz bem. Faz bem sorrir, faz bem ser leve, faz bem brincar, faz bem fazer coisas leves. Cara, é importante demais. Eu lembro quando a Sara estava grávida, da Leonora, e tinha Ana Luísa pequenininha, Leonora. Cadê a Leonora? Está ali, né, Leonora? Leonora ali foi embirrada. O negócio deu... Ela com 7 meses, já põe a mãe dela de cama, deitada, assim, no lateral. E eu dava um jeito de, pelo menos uma vez por semana, levar a Sara para comer e dizer como que ela estava bonita. Ela, eu não estou bonita, que a gente dela, né? Eu estou 20 quilos. Falei, calma, você está bonita. Não fala que eu estou bonita, porque eu estou com um fio no colo, um fio na barriga e outro fio no pensamento. E eu falei, calma, tá bom. E o duro, que você não pode nem pedir calma, né? Porque você pede calma, ela fica mais brava. Né? Você tem que fazer, né, a linguagem do surdo e mudo, né? Então, faz parte da ansiedade. Nós precisamos entender isso. Amém? 4º ponto e último, que eu quero finalizar com você essa noite. Olha só isso. O antídoto de Jesus não é uma missão, mas a prioridade correta. Olha o que Mateus 6,33 diz. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui está o coração do texto. Olha só isso. Jesus não diz, ignore a vida. Jesus não diz, pare de trabalhar. Jesus não diz aqui, finja que os problemas não existem. Você imagina se você pudesse, Mateus, fingir que os problemas não existissem? A hora que chegasse os boletos, as contas, os Bill, né? Porque conta aqui nos Estados Unidos tem nome, tem apelido, é Bill, né? E aí, Bill, né? Então, você está aqui, chegar aqui e falar assim, não, cara, essa conta não existe. Não existe. Cara, nem eu existo, ninguém existe. Isso é ótimo, mas não é assim que funciona. Não é assim que vai acontecer, meus irmãos. Não é. Jesus vai dizer, busque primeiro o reino de Deus. Ele dá uma prioridade aqui. Para o que você está fazendo e busca primeiro o reino de Deus. Aqui está um antídoto para a ansiedade. Busque primeiro as coisas de Deus. Primeiro as coisas de Deus. Depois as coisas suas. Não é? Primeiro a igreja. Primeiro as coisas de Deus. Primeiro a fé. Primeiro a crença em Cristo. Primeiro essas coisas. Lá em casa, já falei para as meninas. Que eu vou para a faculdade, deixa elas falar à vontade, vou soltar na corda, né? Mas tem uma coisa que elas precisam saber. Só vai para uma faculdade longe de onde eu moro se tiver uma igreja igual a Emanuel de Denver lá. Se não tiver uma igreja cristocêntrica, bíblica, com um povo sério, que fala de Deus, não vai. Eu falei para elas, vou montar uma companhia para elas aqui, de vender bolacha, fica aqui em Denver, mas não vai ser doutora longe da igreja. Esquece. Apaga esse pensamento, em nome de Jesus. Ela já sabe. Se não tiver uma igreja decente, cristocêntrica, bíblica, elas não vão para lugar nenhum. Sabe por quê? Eu prezo pela alma dos meus filhos. Eu não estou criando meus filhos para o inferno. É importante o destino eterno deles. E o destino da sua casa também tem que ser importante. Então, primeiro você busca as coisas de Deus, a justiça de Deus, a ordem de Deus, o favor de Deus, as demais coisas
vai sendo acrescentada, segundo a vontade de Deus. Mas primeiro é o reino. Conversa fiada. Eu vou, não vai. Ponto. Não vai, não vai. Bom, eu sou embirrado com isso, não tem conversa. Tem problema nenhum. Porque eu entendo que sem uma fé correta, ainda mais jovem, não terá uma vida correta. Se não tiver uma fé correta, não vai ter uma vida correta. 30 anos de polícia me ensinou isso. Não tem jeito. Agora, você tem uma fé correta, você vai ter uma vida correta, uma vida que agrada a Deus. Então, a ordem do Senhor aqui é reordene a sua vida. Antes de buscar segurança, busque submissão. Antes de buscar garantia, busque governo. Antes de perguntar como eu vou me manter, pergunte primeiro como eu vou obedecer a esse Deus. O reino de Deus é a prioridade que reorganiza todas as demais prioridades. Quando o reino está em primeiro lugar, o dinheiro deixa de ser senhor e vira ferramenta. A roupa deixa de ser identidade, vira recurso somente. O trabalho deixa de ser ídolo e vira somente vocação. O futuro deixa de ser um monstro e vira um território da soberania de Deus. E o texto vai dizer, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é evangelho da prosperidade, querido. Isso aqui é teologia da providência divina. Jesus não promete luxo, promete cuidado. Não promete excesso. Ele promete para você, para a sua casa, para a sua família e para a sua descendência suficiência. Não promete ausência de dificuldade. Ele promete ser seu pai pelo caminho, não soltar a sua mão e andar com você. A filosofia dos lírios não ensina passividade, ensina hierarquia espiritual. Ensina que o problema da nossa geração não é só dos excessos de tarefa, é a desordem de amores. Vou explicar. Buscamos muitas coisas primeiro. Carreira, aprovação, estabilidade, imagem, prazer. E depois queremos que Deus organize os cacos. A gente põe tudo na frente. Literalmente, como diz em Goiás, eu não sei como em Minas Gerais, mas lá em Goiás, ainda passou, lá em Trindade, aquela sertania, nós falamos que nós não devemos colocar o carro na frente dos bois. E é o que nós fazemos, colocamos o carro na frente do boi e o cavalo vai empurrando atrás. Só que tem uma coisa que você tem que saber, o cavalo é você. É isso aí. Você vai puxando com a ordem contrária. Você entende que o esforço é 5 vezes maior empurrando do que puxando? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. O reino não entra como acessório. Ele precisa ser o primeiro lugar. Termino no versículo 34, que Jesus fecha dizendo, basta a cada dia o seu próprio... Isso é libertador, meu irmão. Isso é libertador. Você não foi chamado para viver a dor do amanhã hoje. Não foi chamado para carregar antecipadamente as cruzes que ainda nem chegaram. Não foi chamado para habitar mentalmente futuros que Deus ainda não escreveu diante de você. A graça de Deus vem por porção. Preste atenção nisso. O pão é diário. A misericórdia se renova pela manhã. A força vem para o dia de hoje. Quem tenta viver todas as manhãs de uma só vez vai se colapsar. Vai se colapsar, meu irmão. Quem aprende a viver um dia de cada vez, sob o governo do reino, encontra paz real. Apresento para vocês agora essa noite a filosofia dos lírios. É a filosofia que vai te libertar de vez da ansiedade. E eu quero repreender o espírito de medo aqui, porque o espírito de medo não é um sentimento. O espírito de medo não é um sentimento almático, nem um sentimento do seu psique. A palavra de Deus diz que é um espírito maligno, um espírito de medo. E é um medo que tem administrado a ansiedade na sua vida.
A palavra de Deus diz que Ele não te deu o espírito de medo, mas te deu de quê? De ousadia, de coragem, de intrepidez. Ele não te chamou para ser covarde, Ele te chamou para ser forte e corajoso. Todo espírito de medo vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Esse demônio que leva uma geração ao império dos calmantes, à ansiedade, à dor, ao sono, a pesadelos, a brigas, a discussões, a separações, a doenças mentais, a doenças de ordens físicas, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus, o Cristo. Se é para Jesus, pode ser mais rápido. Se é para Jesus, pode ser mais alto, amém? Aleluia! Em nome de Jesus, eu quero hoje ministrar a filosofia dos lírios do campo sobre a sua vida. Quero ministrar a paz que excede o entendimento sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você não dormia, você vai dormir a partir de hoje. Em nome de Jesus, há poder. No nome de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro. Há poder na ressurreição de Cristo. Há poder quando a igreja se reúne. E eu quero ministrar sobre você agora. Toda ansiedade vai embora. Todo um temor vai embora. Vai largar você, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua descendência, e você vai encontrar paz. Amém? Quero convidar vocês a ficar sobre os pés. Põe a mão no teu coração, filho. Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Eu quero te pedir agora, os próximos 5 minutos. Sei que hoje a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu tinha uma mensagem poderosa para a sua alma. E eu não podia deixar para outro dia. Eu quero trazer algo para o teu coração. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor é reativo. O Espírito Santo é reativo. O texto vai dizer, aquele que pede, aquele que busca, encontrará. Bater e abrir-se-vos-á. Amém. Então há uma ação. O Senhor quer uma ação sua, porque vai haver aqui nessa hora uma reação divina. Em nome de Jesus. Escute isso. Não estou bravo. Estou cheio do temor do Senhor. Não estou falando da boca para fora, nem interessado às suas emoções. Estou falando como profeta de Deus. Que o Espírito Santo pode fazer na sua alma, psicólogo, psiquiatra, médico nenhum pode fazer. Eu creio assim. O texto vai dizer que não haverá impossíveis àquele que? Não haverá impossíveis àquele que? Se você crer e determinar que um monte lance ao mar, assim será, segundo a sua fé. Eu creio assim. Eu creio ainda hoje que paralíticos podem ser curados. Eu creio que cancerígenos podem ser curados. Eu creio que mortos podem ressuscitar. Eu creio que estéreos pode dar luz a filhos. Eu creio que o Senhor pode tirar alguém do monturo, do lixo, e colocar para comer na mesa dos reis. Assim eu creio. Só que tem uma coisa. Como 2 podem andar juntos num acordo? Ei, cachorro yarabá, e andecove cheia lamaná, ricovi cante cheia yaralaba, e andechei caramai. Como 2 podem andar juntos num acordo? Só tem jeito disso acontecer se você crer. Porque a fé não está em quem prega. A fé está em quem ouve e acredita. Eu só posso levar até aqui a palavra. Só posso levar um milagre até aqui. Daqui para lá é com você. A fé é individual. Eu preciso que você entenda isso no mover que Deus quer fazer agora. Nós estamos numa noite de cura das emoções. O Senhor quer curar você. O Senhor quer restaurar. O
O Senhor quer transbordar sobre a sua vida, mas não adianta nada uma pregação inteira como essa, um culto inteiro como essa, um mover como esse, se não houver fé no seu coração. Em nome de Jesus. Escute isso, não é tempo para ficar tímido. A palavra de Deus vai dizer: não sejais vós demasiadamente tímidos na minha presença. Você pode ser tímido lá fora, na presença tem que ser ousado. Em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas que precisam ser curadas das emoções aqui hoje, e não sou eu que estou chamando você. Quem te chama agora é aquele que tem poder para curar, é quem tem poder para livrar você dessa ansiedade, dessa depressão, desse martírio emocional. Se você está vivendo isso agora, esse inferno nas suas emoções, eu quero te chamar que você venha aqui à frente e, com um sinal de temor, entrega ao Senhor. Você vai ajoelhar diante do altar do Senhor e vai derramar graça neste lugar.